Isso. Recording. Então, hoje é a palestra do professor Arturo Neto, e ele vai fazer uma apresentação sobre o neorrealismo italiano, né? E essa atividade ela faz parte da programação do Serra Serata. E a gente está com a palestra online e presencial, né? E a gente tem uns amigos aqui com a gente também, né? Assistindo. E aí eu vou compartilhar a tela e deixar aqui grandão. E depois o Arturo vai abrir para quem quiser participar também, quem quiser fazer perguntas, certo? Deixa eu colocar aqui como orador. Esse vino? Ah, in vino veritas. Voilà. Assim, na apresentação, pronto. Onde eu aperto Aqui. para passar os slides? Aqui. É que a minha Aqui eu vou te colocar sentado aqui pertinho. Uhum. De preferência de frente para cá, né? Isso, para o pessoal, né? É. Assim que o fio do projetor ele só vai até aqui. Ó, que bom. Eu posso ficar aqui do lado também? Isso. É melhor ficar lá. Aí? Ali atrás talvez seja melhor, né? É? Porque aí ele ficaria de frente, não? Opa! Então, se quiser sentar aqui, Arturo. A cadeira. Isso. Ninguém ouça isso. Deixa eu botar no modo... Esse é meu. Modo avião já está aqui. Isso. Pronto, modo avião. Aí, vou compartilhar de novo. Aí é na setinha, é que ele está... Qual é a setinha? É nessa... Ou então... Aí, né? E para voltar... Sim, aquela ali, da esquerda. Isso. Beleza? E a imagem da pessoa que está falando aparece lá para ele? Não. Isso, aparece para eles. Tem ajuda aí? Obrigada. Quer ver? Ó, Cadê a só carinha? te mostrar. Porque agora a gente está compartilhando a sua tela. É. Aí eles estão vendo também a sua tela. Tá bom. Beleza? Opa. O Paulo ofereceu se você quer ajuda aí no monitoramento. Ah, não. Se houver algum problema, porque depois que o Steve Jobs errou lá na palestra dele, isso me deixa muito à vontade para todos sempre. Né? Sim. Obrigado. Então, eu vou ficar aqui pertinho para acompanhar. Vamos esperar o nosso... Bom, vou talvez, né? Começando agradecendo a organização da Serra Serata, através da Lília, através de Alexandre, Tinelli, e nós temos aqui a presença de Paulo Eliane Castilho, e temos o nosso amigo que veio prestigiar, que é o Oshi, né? Yoshi, nosso representante da Terra do Sol Nascente. Bom, queria agradecer, porque meu nome é Arturo Picciotti Neto, em italiano é Picciotti, e sempre para facilitar eu colocava Arturo Neto, mas, enfim, para mim é muito significativo, simbólico, importante participar de um evento que traz consigo celebrações da minha origem, da origem italiana. Meu pai era italiano, veio para o Brasil com 12 anos e eu tive o privilégio de morar em Milão durante 3 anos. Foi uma experiência enriquecedora também na minha vida. Eu, entre outras atividades, que eu trabalho com audiovisual e cinema há 35 anos,
mais ou menos, talvez um pouquinho mais, e de 2009 a 2020 eu fui professor de cinema na PUC do Rio de Janeiro. E de lá para cá comecei a prospectar representantes do Festival Latino-Árabe do Brasil, participei de um edital da Rio Filmes, onde eu ganhei com curta-metragem documentário sobre albinismo. Enfim, a minha vida está muito ligada à questão do cinema e do audiovisual e, por consequência, lógico, e referência na minha formação, o cinema italiano e toda a importância que o cinema italiano tem na história do cinema e as suas influências, né? E, principalmente, dentro do cinema italiano, o neorrealismo. Então, eu queria, antes de falar sobre o neorrealismo especificamente, falar sobre o que o cinema, a grosso modo, dar uma pincelada nós conhecemos a narrativa clássica que é configurada no cinema hollywoodiano, e a narrativa clássica tem uma estrutura de organização, de posicionamento, de apresentação, e com aspectos subjetivos e simbólicos, que seria o cinema americano clássico de Hollywood, é aquele que apresenta. Normalmente, no cinema é assim, você apresenta os personagens, você vai criando as tensões, até essas tensões encontrarem um clímax, e tem essa parte, o terço final do filme, é a solução desse problema. Então, a estrutura narrativa do cinema clássico é princípio, meio e fim. Não apresenta, claro que nós não estamos falando do cinema contemporâneo americano, cinema independente, que aí já é uma outra história, mas, a grosso modo, essa coisa que ficou tão importante e influenciou tantas outras cinematografias pelo mundo afora, porque, por mais críticas que se tenham ao cinema clássico americano, ele é a referência para muitos diretores importantes da história do cinema. E, naturalmente, né, na narrativa clássica, mocinho é mocinho, bandido é bandido. Não tem variações, não existem contradições. Os personagens são assim, com seus estereótipos e seus arquétipos. E, obviamente, dentro dessa lógica de narrativa, nós temos aquele herói, ou alguém que vai solucionar os problemas, né? E aí você também, nessa narrativa e no seu roteiro, os Estados Unidos, como a indústria do audiovisual americana é uma das mais importantes gerações de receitas nos Estados Unidos, entre as 5 maiores receitas de setores, né? O setor do audiovisual, e trabalha muito o American Way of Life, o modo de viver americano. Quer dizer, além de vender uma história, vende uma ideia, vende um modelo. Então, isso é bem claro. Então, o que aconteceu a partir depois da Revolução Russa, em 1918, começou lá na antiga União Soviética, não é? O cinema que veio substituir o glamour do cinema americano por uma realização do construtivismo russo. E o construtivismo russo, vale a pena fazer essas passadas rápidas sobre os movimentos, que são movimentos do cinema moderno, até chegarmos no neorrealismo em 43 e 45, na década de 40. O construtivismo russo tira as grandes estrelas e os grandes astros dos principais papéis e, na verdade, quem é o grande ator, quem tem importância no construtivismo russo é o povo russo, ou seja, como uma ferramenta de política, uma afirmação do novo regime. Então, o Estado tomando conta de toda a economia. Então, obviamente, tem sempre aquela história. Não, na verdade, no cinema construtivista, o verdadeiro ator, aquele que tem importância, é o povo russo. Bom, e nessa década nós tivemos outros exemplos de cinema moderno, porque o cinema moderno não segue essa mesma lógica de princípio, meio e fim, né? Onde aparecem as contradições humanas, as ambiguidades. E, por isso, digamos assim,
torna-se esse cinema mais humano, mais próximo da nossa realidade. Como se dizia no próprio neorrealismo, o seu vizinho de porta pode ser um personagem importante, porque essa história que o movimento neorrealista queria mostrar. Mas, voltando aqui rapidamente, depois tivemos o expressionismo alemão, que justamente marcava, depois da Primeira Guerra Mundial, um momento na Alemanha de tristeza, de angústia, de melancolia do pós-guerra, onde não existia esperança, existia um momento de coração apertado. Então, as imagens do expressionismo alemão era muito, digamos assim, trágica. Os personagens eram com roupas pesadas, pretas, fisionomias assustadoras, assim, porque é o clima que se vivia no pós-Primeira Guerra Mundial. Nessa mesma década de 20 e 30, tivemos aí o surrealismo, que justamente era a lógica do movimento surrealista, era não ter lógica alguma, ou seja, tudo era uma grande manifestação do inconsciente. Depois tivemos o realismo francês, que teve influência, obviamente, no cinema neorrealista italiano, assim como, consequência, o neorrealismo influenciou a Nouvelle Vague francesa, o cinema novo no Brasil e tantas outras filmografias pelo mundo afora. Bom, mas chegando... e essa característica do cinema moderno é isso, não tem necessariamente final feliz. Ao contrário do cinema clássico hollywoodiano americano, que tem sempre um final fechado. Os finais da narrativa moderna, eles não apresentam necessariamente uma solução do problema. Então, ele já se diferencia marcando aqui não existem super-heróis. Aqui, o personagem vive aquela ambiguidade do bem e do mal presente na mesma pessoa. A inquietação na alma, as incertezas, a insegurança. O que será o futuro? Não é que vem um super-herói resolver o problema do cidadão, da população. É a população que tem que viver com a realidade dos fatos e, como vocês sabem, a realidade é, muitas vezes, dura, nua e crua. Então, é nesse sentido, dentro de um contexto da Segunda Guerra Mundial, que nasce o neorrealismo italiano. Existem várias manias de grafar neorrealismo. Esse neo-realismo, neorrealismo com R só, neorrealismo com 2 Rs. Então, vocês podem encontrar várias formas dessa grafia. Mas, portanto, essa bela imagem que nós vemos é do filme, na verdade, que deu um pontapé não oficial ainda, em 42 e 43, do neorrealismo italiano. Seria interessante falar, a princípio, do que baseia-se o neorrealismo em pilares de 3 grandes diretores. Lógico que muita gente bebeu na fonte desses diretores, que influenciaram muito outros tantos diretores no mundo afora, bem como outros diretores italianos fantásticos e maravilhosos. Podemos dizer aqui, como exemplo rápido, Antonioni, Ettore Scola, Fellini, enfim. Obviamente, serviu de uma escola para tantos e tantos realizadores. Curioso é que o movimento neorrealista teve uma pequena duração, em torno de 10 anos. Porém, ele teve uma repercussão na história do cinema mundial que ultrapassou, obviamente, esse período tão curto. E a gente vai entender que esse período tão curto foi muito significativo e muito importante. Então, essa imagem aqui representa o filme que, extraoficialmente, deu início ao neorrealismo, que é o filme Obsessão, do diretor Luchino Visconti. Luchino Visconti era de origem de família nobre milanesa. É engraçado que esses 3 pilares que nós vamos apresentar e falar aqui hoje, Luchino Visconti, Roberto Rossellini e Vittorio De Sica, tiveram origens distintas e características distintas.
né? No caso do Luchino Visconti, tinha um certo pessimismo subliminar, uma angústia existencial que provavelmente tinha a ver muito com sua origem, por fato de ser comunista e por fato também de ter relações homossexuais e ter uma vida dentro de uma perspectiva de orientação como bissexual. Imagine que esses aspectos, naquele tempo, eram vistos de uma forma muito complexa, né, por parte disso. E Luchino Visconti passava nos seus filmes essa inquietação, essa angústia. No próprio filme, a gente vai falar por que esse filme tem características do indício do processo do neorrealismo, porque ele não tem uma forma narrativa e organizacional da maneira como é colocado, que era de uma forma até então conhecida. Ou seja, ele chegou com novos parâmetros e nós vamos explicar quais foram, em quais feridas o Luchino Visconti tocou quando propôs quase oficialmente, ainda em plena guerra, em 1943, o filme que vocês podem imaginar, teve muita dificuldade de se colocar, né? Pela repressão, pela censura, né? Ele foi banido. Só muitos anos depois ele foi resgatado, né? E, bom, depois a gente vai voltar um pouquinho no filme Obsessão, mas só para a gente falar sobre características ou contextos históricos do neorrealismo. Ele estava acontecendo e, de uma certa maneira, oficialmente começou com o filme Roma, Cidade Aberta, em 1945, no final da Segunda Guerra Mundial. Então, a Itália tem como missão se reconstruir, né? Sair daquela crise econômica, de desemprego, de tudo aquilo que nós sabemos que uma guerra pode, né, ter como consequência para um país que viveu principalmente sobre a égide fascista, no caso de Mussolini. Mas curioso que esses diretores do neorrealismo, o filho do Mussolini, é interessante que dentro de um sistema autoritário e abusivo e fascista, a gente tem contradições dentro do próprio sistema. E o filho do Mussolini, Vittorio Mussolini, era uma pessoa interessada no cinema, ele tinha boas relações com a maioria dos diretores que foram, digamos, referências no movimento neorrealista. A verdade, ele sempre, quando ele viu esse filme do Luchino Visconti, ele chegou, não, Visconti, essa aí não é a Itália que nós conhecemos, porque, afinal de contas, nós vamos ver aqui que o neorrealismo veio se contrapor à estética fascista. E qual era a estética fascista que era conhecida como o telefone bianco, a estética do telefone bianco? Por que isso era chamado telefone branco? Porque esse telefone branco não deixava de ser uma irreverência, porque quem tinha telefone branco na época era a classe dominante, né? E as classes mais populares, quando tinha, o telefone era preto. Aliás, nós conhecemos os clássicos telefones pretos, com aquele disco, não é mesmo? Então, já por si só, ele já batia nisso. E a gente vai explicar quais eram as características que diferenciavam um movimento do outro. Claro que na estética do telefone branco do regime fascista, você não podia tocar em aspectos sociais, né? Nós temos que vender o fato que a Itália é grande, a Itália conduz, né? Não é conduzida. Então, na verdade, essa balela que se faz necessária em regimes autoritários de vender uma lagoa azul e, no fundo, torturas, mortes, desaparecimentos, não é? Que deixaram marcas profundas. E por que o neorrealismo, além de tudo, mesmo no pós-guerra, ele vai incomodar muito a classe dominante? Porque, na verdade, nós vamos ver, um pouquinho mais à frente, que a nova classe dominante no pós-guerra,
na Itália, chegou ao poder em torno de 1948, que era um governo de coalizão. E essa coalizão democrática ia da extrema-esquerda até a extrema-direita, digamos, democráticas, né? Só para lembrar que o Partido Comunista Italiano foi considerado o maior partido comunista do mundo ocidental, não é mesmo? Era como se chama o comunismo à italiana, que havia certas peculiaridades de acordo com a cultura italiana. Mas, obviamente, quando o neorrealismo falava de questões sociais e colocava o povo no centro da sua história, dentro da estética da cinematografia fascista, do telefone branco, nós tínhamos o quê? Melodramas, filmes épicos, né? Tem essa figura do herói, e reproduz, obviamente, nesse tempo, a cinematografia hollywoodiana era muito presente na lógica do dia a dia, porque era uma estética e uma narrativa que interessava a classe dominante fascista na época. Então, esse movimento, sistema, claro, sofreu uma repressão, uma censura forte, e o mercado, como diz aí na nossa imagem, o mercado cinematográfico italiano era invadido pelas produções hollywoodianas. Então, portanto, o neorrealismo, com essa lógica de nós não termos necessariamente um final feliz, de não ter uma lógica clássica de princípio, meio e fim, trouxe uma nova realidade para o mundo do cinema. E não custava imaginar que as produções tinham poucos recursos, não é mesmo? Um período, né, de pós-guerra, a economia está arrasada, então eu sou criativo, quero propor uma coisa onde as questões sociais elas entram no foco da narrativa do movimento. Então, obviamente, se nós não tínhamos dinheiro para o estúdio, íamos filmar na rua, e a rua se tornou, no cinema neorrealista, um personagem. Assim como nós não tínhamos equipamentos sofisticados, a gente filmava com a luz do dia. Não tínhamos dinheiro para contratar atores profissionais, chamávamos atores não profissionais. Então, o que dava essa dimensão humana do movimento? Na verdade, como ele dizia, nós já vivemos muito tempo numa ilusão, numa fantasia que não existe. A gente quer mostrar ao povo italiano o que a gente passou nesse tempo todo e quais foram as consequências desse regime autoritário. Essa Itália, como se diz, cadendo a pezzi, caindo aos pedaços, não é? Destruída, reprimida. Então, as características, enfoques nas questões sociais, os personagens incorporam dúvidas, inquietações, o bem e o mal estão presentes na mesma pessoa, porque isso faz parte da nossa dimensão. A fragmentação da narrativa do narrador, quer dizer, não existe aquela lógica que você já sabe o que vai encontrar. Não sei. No nosso filme, que eu acho que muita gente já viu, Ladrões de Bicicleta, como uma característica do movimento, não termina com final feliz. Termina com uma grande interrogação. Eu gosto de dar spoiler, esse filme muita gente já viu, é porque a gente trabalha com cinema, a gente brinca que na nossa atividade não tem spoiler, porque a gente tem que explicar mais ou menos. Mas, neste caso específico, não tem final feliz, mas tem um final lindo, que mostra exatamente aquilo que aproxima o personagem central, que era um operário de fábrica, não era um ator profissional. Foi uma descoberta maravilhosa do Vittorio De Sica, foi um achado. O cara tem um desempenho maravilhoso, além daquele garotinho que dispensa comentários, que até bem pouco tempo era o único vivo desse filme. Ele apareceu numa reportagem, não sei se hoje ele ainda está vivo, mas digamos que esse garotinho encantou as plateias, porque ele mostra exatamente essa relação maravilhosa do pai com o filho, no momento tão delicado da vida desse pai, desemprego após a Segunda Guerra. Até os anos 40, as questões sociais eram necessárias. Depois, novas propostas de narrativa, questões familiares individuais. Eu quero lembrar que o neorrealismo não teve vida fácil,
porque o novo governo democrático, constituído em 48, mas isso já antes, já sofria repressões e censuras, porque o regime democrático, que era essa coligação da direita à esquerda democrática, tinha, como teve durante muitas décadas na Itália, o comando da democracia cristã. Democracia cristã que hoje não está, o partido já não existe mais. Não significa que os ideais não estejam presentes em outras correntes. Mas a democracia cristã chegava assim para os diretores, não, isso aqui é uma péssima imagem que a gente vende da Itália para o mundo. A Itália não é só essas cidades em destroços, essa miséria, essa falta de emprego. Eu não sei porque, às vezes, eu me lembro de coisas similares em outras épocas. Mas o governo, inclusive, nessa época, acelerou a importação de produtos de produção americana, exatamente para esvaziar o neorrealismo. E chega um dado momento que o neorrealismo vai encontrar, esse neorrealismo, digamos, mais clássico, ele vai encontrar uma alternativa para vencer toda essa discreta sabotagem ou dificuldade que se colocavam para que os filmes fossem exibidos, para que ele não fosse um péssimo embaixador. Porque, no fundo, para, digamos, fora desse pensamento conservador da nova política democrática na Itália, no fundo, o neorrealismo foi um grande embaixador da Itália, porque mostrou a verdade dos fatos pelo mundo afora. E cresceu muito o mérito desses diretores. Mas eles tiveram que se reinventar, porque, a partir de tantas dificuldades e tantas nuances, eles já tinham prestado um papel muito importante, que é essa mudança de conceito narrativo. E foi essa mudança de conceito narrativo que influenciou tantos outros realizadores e tantas outras filmografias pelo mundo afora. Então, o neorrealismo se reinventou. O que aconteceu? Criou o neorrealismo voltado para as questões familiares, para as questões críticas, porque vocês sabem muito bem que o cinema italiano tem uma tradição histórica de ser aquele cinema que mais sabe apresentar a tragicomicidade. Ninguém faz tragicomicidade como os italianos. É uma coisa impressionante, né? O que dá para rir, dá para chorar. Nós conhecemos isso. E os italianos, nesse sentido, eles são brilhantes, né? Eles nos emocionam, nos fazem rir, nos fazem refletir. Porque é isso, né? Eu acho que esse cinema fez um pouco a minha formação junto com a Nouvelle Vague francesa. Mas eu aprendi que nessa vida a gente tem que ver de tudo mesmo, né? E respeitar os gostos. Mas dar a oportunidade, que eu sempre falei, apenas fazendo aqui um pequeno parênteses, o que é importante para o cinema brasileiro crescer também, além dos incentivos fiscais? É importante porque, graças a esses incentivos fiscais, nós tivemos muitos filmes que foram reconhecidos pelo mundo afora, não é? E, obviamente, quem tem que prestar contas para a Ancine é um Deus nos acuda. É muito chato, mas eu acho que é muito importante. Mas o que eu digo é o seguinte, é importante estabelecer uma política de Estado e não de governo, porque o governo depende do humor daquele governo que está em cartaz, não é mesmo? Se nós tivermos uma política de Estado que promova a acessibilidade ou a formação de plateia, nós estamos caminhando numa direção correta. É que dar a oportunidade à população de escolha, né? Porque quanto mais poder de escolha você tem, mais você exercita a sua cidadania e mais você diminui a instrumentalização do seu olhar. Porque isso é muito importante. É isso que nós queremos. Independente que tenhamos um filme conservador, um filme dito progressista, você tem o direito de escolha. E isso é muito importante. Então, voltando aqui à questão, o cinema neorrealista encontrou uma alternativa para driblar um pouco essa pressão que, no fundo, existia, que é a pior das repressões, né? Aquela repressão velada,
né, que as pessoas não gostam, mas estão o tempo todo tirando o tapete, né, dificultando o acesso às salas de exibição, né, e fazendo com que o cinema fique emparedado. Afinal de contas, nós não tínhamos, na época, os multiplex, que você goste ou não, teoricamente, o multiplex pode oferecer uma diversidade de programação. Muitas das vezes se queixam que os multiplex têm 5 salas com o mesmo filme. Esse talvez seja um problema de subdemanda de ofertas de salas no Brasil. Que, não obstante, a partir de 97, com a chegada dos multiplex, houve uma melhora, mas o Brasil ainda é deficitário em salas de cinema, mesmo levando em consideração a nova lógica do streaming, não é mesmo? Mas dizem aqui que os dinossauros do cinema adoram assistir cinema em tela grande. E eu queria levantar a mão, que eu sou um dinossauro nesse sentido. Bom, influência de outras áreas, né? A influência do PCI, do Partido Comunista, a revista de cinema, que era uma revista feita pelo filho do Mussolini. Olha só que interessante, né? Ele era o editor da revista de cinema. Revista Cinema, né? A revista se chamava Cinema e era o Vittorio Mussolini. Imagine que o Mussolini coçava a cabeça de vez em quando, né? Bom, temos obras documentais que reforçaram essa estética e essa lógica, a literatura, para além da visão crítica marxista, né? A questão da reflexão sobre a questão do trabalho. Qual era o ideal, então, cinematográfico do neorrealismo, que tinha a base do seu movimento em cima das realizações de Luchino Visconti, Roberto Rossellini e Vittorio De Sica? Retratar a realidade do país da época sem aquelas manipulações e se colocava-se contra o cinema espetáculo. Aqui, espetáculo já temos demais. Já fomos, durante muito tempo, vivendo um cinema de ilusão. A gente quer mostrar para a Itália poder se reconstruir a verdade dos fatos. Não é? E, quando eu digo isso, eu acho que o movimento foi fundamental para mostrar o outro lado da história também. Não é? Isso não significa que a gente não tenha tido filmes sob o ponto de vista épico, que foram maravilhosos sob o ponto de vista cinematográfico. Agora, não que eles pudessem ser apenas o samba de uma nota só, não é mesmo? Que não possibilitassem essa diversidade, que é a coisa mais bela. Isso não é só um clichê. A diversidade é maravilhosa, cada um gosta do seu. Por isso que eu digo, qual é o filme que você gosta? Aquele filme que me toca. Se eu vou ao cinema, eu vejo um filme e o filme me faz refletir, esse filme é o filme que eu gosto, por exemplo. Entendeu? E eu acho que essa individualidade, essa visão de cada um de nós é fundamental para formar essa diversidade cultural, para que a gente tenha várias possibilidades de produção. A representação da realidade deve ser substituída pela própria realidade. Chega de fantasias e de fetiches. Nós queremos ver a realidade dos fatos. Não porque é ilusão, porque, na verdade, é o seguinte, toda vez que um contraponto se faz necessário, existe uma certa, como vou dizer assim, uma proposta de raiz, né? De uma certa radicalização do contraponto. E a ideia é que essa radicalização do contraponto chegue a um dado ponto que ela possa se equilibrar. Quando ela já não for mais um cinema censurado, um cinema proibido, não é? Então, acho que isso é muito importante. Então, a câmera deixa de lado um esquema já pré-estabelecido. Você já sabe que dentro de uma narrativa clássica você tem angulações, movimentos de câmera, enquadramentos que seguem uma determinada lógica e estética que quer reforçar uma mensagem. Até porque no cinema neorrealista você vai ver muitos primeiros planos. Por quê? Nada melhor que expressar o sentimento da alma do personagem através de uma câmera mais próxima, né? Com o primeiro plano, o close e o plano detalhe, onde você, no close,
num primeiríssimo plano, que muita gente fala, você consegue capturar a alma do personagem, né? Porque nada melhor do que o olhar, né? Esse espelho da alma, que virou um lugar comum dizer, mas é isso mesmo. A intenção é de capturar a emoção do personagem. Porque, se vocês verificarem bem, existe uma maneira de se emocionar no cinema clássico, que você já espera, né? E por isso que até mesmo o cinema clássico teve que se reinventar, porque senão ele ficaria muito datado dentro de uma expectativa, mesmo na demanda, de uma pessoa que não quer assistir um filme cabeça, um filme mais aprofundado, ele já tem um novo conhecimento de recordação audiovisual, na sua experiência de vivência do audiovisual, que ele já não aceita mais qualquer coisa banal, mesmo dentro de uma estrutura de narrativa clássica. Não é à toa que o cinema independente americano começou, né, a tomar força, porque as demandas começam a ser diferentes. Então, eu acho muito interessante você pegar essa gaveta de pessoas que gostam de filme assim, que gostam de filme assado, e esse, digamos assim, é, no fundo, o grande desejo de qualquer pessoa que trabalha com audiovisual. Que existam identificações, mas que exista, acima de tudo, diversidade, para que você possa ter a possibilidade de realizar uma gama de propostas, de histórias, de narrativas, de roteiros, não é mesmo? Então, qual é a herança que o neorrealismo, que veio com essa proposta de mostrar as feridas e a realidade de um personagem muito mais conectado com o mundo real, sem super-heróis? Foi a origem do cinema moderno, que influenciou a muitas filmografias nacionais. Houve, pelo mundo afora, esse tipo de proposta que marcaram a história do cinema ao longo das décadas, que fizeram que nós pudéssemos ter opções. E o que eu acho que isso é muito importante. No caso específico, o nosso cinema neorrealista tem aqui como exemplo a influência no cinema novo brasileiro, no cinema iraniano. Cineastas italianos, como Fellini, Antonioni, Scola, beberam daquela fonte. E muitos dos seus filmes trazem traços fortes do neorrealismo, porque o cinema italiano nunca se afasta daquilo que ele, muitas vezes, ou ele é trágico, ou ele é cômico, ou ele é tragicômico. E, de uma certa maneira, quando a comédia, que existe muita resistência em relação à comédia, que é uma pena, todo mundo acha que é uma arte menor, ao contrário, é muito difícil fazer alguém rir com qualidade, não é? Então, eu acho que essa é a riqueza do cinema italiano, que nós aqui no Brasil lamentamos termos tão pouco acesso ao novo cinema italiano, não é? Bom, aqui diz que nós tivemos na semana passada, né, ou nessa agora que está acabando, a passagem do Godard, né? E o Godard foi muito influenciado pelo Rossellini. Eu disse que os diretores eram complementares, né? O Luchino Visconti, pela sua vida sofisticada, pelas suas contradições, ele tinha um perfeccionismo estético nos seus filmes e trazia sempre um amargor de fundo. Já o Rossellini era considerado um homem e um diretor que filmava os fatos. Ele não mexia muito, né, naquilo que ele registrava. Ele respeitava aquilo que acontecia diante da sua tela. Então, ele capturava sem necessariamente elaborar movimentos, né? Ele era um homem que acreditava na possibilidade do cinema, né, de trazer tantas mensagens fortes. Mas imaginamos que no seu primeiro filme, Roma, Cidade Aberta, que deu oficialmente início ao movimento neorrealista, na verdade, o Rossellini fez a trilogia da guerra, né? Roma, Cidade Aberta, todos em sequência. Depois, Paisà, que amanhã nós vamos ter essa exibição aqui no nosso cineclube, com 6 episódios, e Alemanha, Ano Zero, que eu recomendo a todos, quando forem assistir, um kit de salvação, porque
um kit de prontos socorros, porque o filme é um soco no estômago. É um filme forte do Rossellini. Então, ele ficou, digamos assim, marcado um pouco por isso, e a gente vai contar até uma fofoca aqui do Rossellini, que é dessa relação que ela teve com a nossa querida Ingrid Bergman, né? Naquela relação que começou no filme Stromboli. Isso. Muito bem. E a gente vai dizer aqui, nem que me forcem sobre nenhuma tortura, eu diria que Rossellini era um egocêntrico, ciumento, que queria podar e fechar a Ingrid Bergman no castelo, né? Porque ele era muito inseguro nesse sentido. Ele não tampinha, né? E ela tinha quase 2 metros. Eu vou respeitar, fazer respeitoso silêncio, porque essa atriz era uma atriz iluminada, né? E ele foi casado com a Ana Magnani também, né? Também. Ana Magnani. Magnani. Então, ele não era fraco, não, né? Porque... Sim, mas o Rossellini se mostrou, tanto é verdade que chega a um ponto que a Ingrid Bergman, não, quando ela tinha que, porque ela foi fazer uma peça de teatro depois de muito tempo, o Rossellini foi sempre contra, e o Rossellini foi lá, eu vou presenciar o fracasso dessa mulher no palco. E aconteceu justamente o contrário, um sucesso absoluto. E, nesse momento, a Ingrid Bergman falou, eu não posso mais estar com esse homem, né? Um homem que não aprendeu nada nessa vida, né? Com certeza. Então, apesar de parecer uma fofoca, não era um drama. Aliás, quando a gente ouve esse drama, a gente lembra de outro drama de uma grande atriz, além de grande intérprete, um belíssimo ser, que é Liv Ullmann, que, num filme do seu documentário, fala do senhor, do nosso querido diretor sueco, também queria deixá-la em prisão domiciliar. A vida toda tentou podá-la. E ela, no filme, é muito bonito, porque ela assim, eu hoje perdoo isso, né? Ela, na vez, mas que ela hoje tinha um outro olhar. Aliás, vocês sabem, né, que diante de uma dor profunda, num primeiro momento, é mais difícil, mas depois, com o tempo, nada melhor que o tempo para recuperar e fazer curar cicatrizes. Eu estou tão afetivo hoje. O cinema faz essa coisa. Então, o Roberto Rossellini, porém, era curioso que atrás desse homem inseguro, possessivo, misógino e machista, claro, tinha esse cara tão brilhante com a sua cinematografia, não é? São as contradições da dimensão humana. Uma coisa é o profissional diretor e outra coisa é essa relação mal resolvida emocional afetiva dele. Bom, aqui nesse slide nós aproximamos e apresentamos as diferenças de estética neorrealista para estética fascista. Como nós tínhamos falado, havia essa coisa behavioriana do fascismo, não é mesmo? De ser tudo... esse é um país que vai para frente, talvez eles tivessem dito isso em algum momento. E tantas outras bravatas, porque caracterizava-se como uma gestão de uma estética moralista e positivista, né? E a gente vê que, obviamente, no final da guerra, da Segunda Guerra, quando houve aquela libertação do regime, aparece a oportunidade de um movimento, né, ser uma referência na história do cinema, que é o neorrealismo, que, obviamente, mudava completamente essa questão, né? O personagem principal, os personagens gerais, tinham direito de serem humanos, fracos, angustiados, entristecidos, desesperançados, né? O que retratava a situação do momento. Forma de legitimação do regime. Vocês sabem muito bem que o audiovisual é uma ferramenta poderosíssima, obrigado, poderosíssima para os regimes em geral, mas principalmente para os regimes autoritários, não é? A gente sabia do que Mussolini fazia, do que Hitler fazia, do que Stalin, né? Enfim, é uma característica de se manter como ferramenta política, né? Aliás, o construtivismo mostrou isso bem, né? Voltando aqui rapidamente, o Encoraçado Potemkin, né? Ele foi uma obra-prima
do nosso Sergei. Eisenstein. Exatamente. Potemkin, né? Mas aí a gente fala Potemkin. Potemkin. É que, na verdade, ele, naturalmente, o que queria o regime central russo naquele momento? Ele queria ter a capacidade de instrumentalizar. E o Eisenstein, que era um revolucionário, ele se incomodou profundamente com essa invasão de sua privacidade, da liberdade artística, tanto que ele escapou para o México. Quer dizer, ele era uma pessoa favorável à Revolução Bolchevique, mas, ao mesmo tempo, como qualquer processo revolucionário, cheio de contradições, e aí começam a aparecer as naturais e humanas diferenças. Bom, a produção em larga escala, filmes épicos, romanceados e melodramáticos, paixões profundas, quer dizer, você prendia atenção com essas temáticas que eram muito populares, que são um pouco clichê por demasia, etc. Representação distante da realidade do dia a dia do povo italiano. Então, essa proposta do regime autoritário fascista era de alienar claramente a população italiana. No caso, voltando aqui para a estética neorrealista, tinha uma proposta de apresentar objetivamente a realidade social, e isso era um comprometimento político, né? Luchino Visconti era um ser político e que achava que o cinema tinha um papel a cumprir de denunciar o que aconteceu com a Itália nesse período triste da história italiana. Temas protagonizados por pessoas da classe operária, como o nosso personagem principal do Ladrões de Bicicleta, que foi o Machado, uma interpretação maravilhosa, um ambiente injusto, fatalista, em busca de melhores condições de vida, né? Buscando as contradições dos dramas do cotidiano. Filme de baixo orçamento, não tinha dinheiro, então, baixo orçamento, não tinha dinheiro para estúdio, fazemos os filmes na rua, não tínhamos dinheiro para pagar atores profissionais, então atores não profissionais. Com temas sociais, não tinha dinheiro para equipamentos, luz natural, e assim era feito. Tirou-se água de pedra e do limão fez-se a limonada, que é o grande exemplo do neorrealismo. Né? Então estamos aí, ó. O cara era um nobre, né? E, portanto, tinha algumas contradições nessa nobreza, né? Porque ele era comunista, era um homem preocupado com questões sociais que batiam, obviamente, com essa coisa rococó, dessa origem familiar. Lui era de Milano, allora é diferente, é diverso. Mas a Itália, como é um país que teve a sua unificação tardia, a Itália é literalmente vários países dentro de um país, não é mesmo? Bom, e o Visconti, além de comunista, tinha as questões da inquietação de sua orientação sexual. E isso, obviamente, para o regime da época, né? Se nós hoje temos as barbaridades que temos, imagine lá nos anos 40, não é? Então, nessa adaptação, o Carteiro sempre toca duas vezes, do filme Obsessão, que, aliás, é uma adaptação que nunca foi paga, os direitos do seu autor original. O que fez o Visconti? Ele procurou trazer para essa, por isso que ele é considerado um filme que deu o pontapé inicial no movimento, porque ele trazia determinados aspectos que não existiam no cinema. O que ele trouxe? O adultério. Ele trouxe também para o filme, mais do que isso, o planejamento dessa mulher de matar o seu marido para ficar com o amante. Imagine só, olha só o conjunto da obra escandalosa para ela. Depois, ele trata a questão dessa homossexualidade, bissexualidade, que ele conhece no trem um cara que era... Porque, na verdade, é interessante que apesar de existir uma forte componente política nos filmes, né? Obviamente, a
próprio movimento era já uma manifestação política, mas não existia exacerbações nesse sentido. Então, aonde podia, dava as suas indiretas, subjetivamente colocava uma coisa ali. E dentro dessa orientação, da questão orientação sexual, tem uma cena muito forte. Ele encontra esse personagem espanhol que participou da guerra, que, no fundo, o personagem, que era o amante, que estava muito assim, incomodado com essa possibilidade desse relacionamento paralelo dessa mulher que queria, que planejou o assassinato, a morte do marido num acidente de carro. Ele encontra com esse espanhol, ele estava sem dinheiro, o espanhol paga a passagem dele, e aí existe uma certa troca de olhares subliminares. Mas o que é mais forte nessa sequência é que eles vão parar para pernoitar numa pensão. Ficam no mesmo quarto. Isso não seria nada demais se a cama não fosse de casal. Não, é interessante porque isso é feito com muita sutileza. Um senta do lado da cama, o outro da outra, apaga-se a luz. E, obviamente, você deixa claramente essa percepção. Assim também como, depois de muito tempo que ele vê esse espanhol chegar lá na região onde tinha o restaurante e a pensão, com a nova companheira dele, a maneira como ele manifesta a alegria de ver esse espanhol é muito bandeirosa, no sentido da manifestação da alegria. Não é a alegria de uma pessoa que revia um amigo, era de uma pessoa que revia um afeto, no sentido mesmo de parceria. Então, imagine que esse conjunto da obra, né, o marido morre num acidente forjado. Então, cria-se uma certa angústia, ele não aguenta isso, né? Ele sai, porque a mulher estava muito conforme nesse projeto todo, porque ela era uma mulher prostituta que casou com esse homem para sair daquela vida. E, obviamente, que ela era totalmente infeliz ao lado desse seu companheiro, muito mais velho que ela. E aí, num dado momento, ele volta para dizer que ele estava sendo perseguido por um policial, e ela diz que não foi ela em absoluto, que ela o amava e que ela estava esperando um filho dele. E aí, então, a partir dessa realidade, o filme não vai ter um final feliz. Pode fazer spoiler? Pode. Então, aí ele falou assim, vamos sair daqui, vamos viver a nossa vida em outro lugar. Aí está na estrada, tem um nevoeiro, né? Já começa a criar uma atmosfera. Tem nevoeiro, vai dar ruim, vai dar ruim. Aí vem um caminhão na conta, ele vai ultrapassar, e quando ele vai ultrapassar, vem um caminhão no sentido contrário, tira o carro da pista, o carro cai no mesmo rio, nos mesmos moldes que o marido dela criaram esse assassinato, né? Provocaram esse acidente, ela também cai e ela morre. Ele sai desesperado, carregando ela no corpo, coloca o corpo na estrada e vem a polícia e finalmente o prende. Então, olha só quantos elementos fazem com que esse filme destoe da lógica da narrativa clássica. Adultério, planejamento de homicídio, relação heterossexual, relação homossexual. E, no final, ela engravida e morre. E ele vai preso. Ou seja, é por si só revolucionário todos os elementos do roteiro do filme. E, portanto, é um filme forte. Não é? É claro que o filme foi censurado, etc., porque trazia... Aí o amigo o Vittorio Mussolini, dizia, não, mas, o Visconde, essa não é a Itália que nós conhecemos, não é assim, né? Tem aquela coisa moralista, o mundo era perfeito, 3x4, somente relações héteros, né? Então, portanto, a gente descobre a complexidade da alma humana, né? Das relações. Isso talvez seja uma beleza que a gente vai encontrar com certeza. Aqui está o cartaz do filme. Ele começou a ser produzido em 42, mas data da finalização dele em 43.
Vamos aqui ao Roberto Rossellini. Ah, aquela fofoca, hein? O Visconti, ele trabalhou com o Jean Renoir, né? Que era o Jean Renoir, o Jean Vigo, e tinha mais um, que era do realismo poético francês, né? Que influenciou o neorrealismo. E depois fundou o neorrealismo na Itália, né? Exatamente. Só que o realismo poético, se vocês repararem bem, ele passou assim, né? Porque, no fundo, o que ficou, digamos, da narrativa moderna, forte na história do cinema francês? A Nouvelle Vague, né? Então, o realismo poético passa principalmente aquele que tem, às vezes, o movimento declina um pouquinho, vai aparecer um filme lá na frente com as mesmas características, né? Mas o movimento não continua por inteiro, né? Hoje, se a gente fosse verificar a nossa fragmentação, né? Nós vivemos nessa sociedade líquida que até as produções também nos deixam a desejar. E, atualmente, está difícil de ver um filme bonito, né? Que você saia... Outro dia eu vi com os meus amigos aqui um filme que foi Segredo dos Seus Olhos, tão bonito, né? Belo filme, recomendo para quem ainda não viu o filme. É lindo. Aliás, queria lembrar que a filmografia argentina é muito boa, de muita qualidade, a produção é impressionante. Eles não têm só o Dalrin como ator, tá? Parece que é só isso. Mas ele é maravilhoso, realmente. Bom, então o Roberto Rossellini foi responsável por aquela trilogia de guerra. E, naturalmente, convido vocês para assistirem, além do filme Ladrões de Bicicleta, ou reverem, assistirem o Paisá. Mas o Alemanha Ano Zero deixa para depois, tá? Quando for assim, tiver tudo muito bem, porque esse filme a gente precisa mesmo de um kit help. Mas, de qualquer maneira, o Roberto Rossellini é um realizador, produtor, que teve uma carreira fantástica. Ele era de uma família que era conectada à área artística, né? Seu avô era proprietário dessa casa de espetáculo. Ele realizou curtas. Vocês sabem que os curtas, às vezes, são tão satanizados, são, digamos, trabalhos importantíssimos na formação de muitos diretores que se tornaram grandes diretores curta-metragem. Aliás, não percam, no ano que vem, A Flor da Pele. O seu filme, que é o meu documentário. Bom, de qualquer maneira, nós vamos verificar que ele se tornou uma referência para Antonioni, para Fellini. Ele, como a gente destacou aqui anteriormente, serviu de referência para o Godard e para tantos outros, né? Uma coisa é a vida pessoal, outra coisa é o que ele proporcionou. Teve um papel importante em fazer as suas denúncias, realizar Roma Cidade Aberta, em pleno ainda momento de desfecho da Segunda Guerra, realmente não é para qualquer um, né? Teve algumas imagens que eram retiradas realmente dos soldados alemães. Então, esse filme também não tem final feliz. São 3 personagens principais, um partidiano, um homem que lutava contra o sistema, tinha um padre que protegia a todos, tinha essa mulher que era a nova companheira, engravidou desse revolucionário, e os 3 personagens morrem. Então, essa é uma grande diferença. No cinema americano, 3 personagens principais nunca morreriam no mesmo filme. Não é essa condição, não. Entendeu? A grosso modo, o movimento veio justamente para se contrapor àquela coisa que havia. Então, é o seguinte, você fica impactado porque acontecem coisas que você não está esperando. Imagine que o filme vai ser lançado. Aí você que não está acostumado pela primeira vez ver 3 atores principais morrerem. E, nesse caso específico, a Ana Magnani, que era a companheira do Roberto Rossellini, trabalha no filme. E também, ali nesse filme, ele tinha, digamos, outros atores profissionais. Era uma exceção que confirmava a regra. Tá certo? Então, boa tarde, bem-vindos. Aleluia, irmão, aleluia. Bom, Roberto Rossellini tem aqui os cartazes da trilogia de guerra, que foram
3 filmes importantíssimos tudo que veio depois. Aliás, Roberto Rossellini era cobrado pela esquerda, porque disse: Roberto Rossellini, que história é essa de você fazer essa trilogia de guerra maravilhosa, depois você vem com esses temas amorosos, como Stromboli, 50, né? Tem um casamento 51, não, Europa 51, desculpa. Também era uma história, de novo, que envolvia a questão afetiva. Então, as pessoas engajavam, cobravam muito do Rossellini que ele continuasse a ter a sua carreira de quanto diretor sempre comprometido com a causa, digamos, antifascista, né? De um movimento que tivesse compromisso com as causas sociais. E ele foi muito criticado. Aliás, tudo bem, ele encontrou a mulher que ele se apaixonou, que é a Ingrid Bergman, mas ele foi em Stromboli, ele foi sapecado pela direita, pela esquerda, por todo mundo, porque 2 viveram em pecado. Olha só, gente. Porque ele era casado e ela também. Então, enfim, imagine, eles foram criticados pela igreja, foram criticados pelo Partido Comunista, então, porque o Partido Comunista diz: está vendo, Rossellini, você se deixou pegar pela grande atriz hollywoodiana. Então, também a gente vive essas experiências. Roma, Cidade Aberta, né? Tem o Aldo Fabrizi, que era um ator famoso, e a Ana Magnani, que eram atores profissionais que trabalharam nesse caso, mas é uma exceção que confirma a regra. Esse episódio aqui é um episódio de Paisà, que é belíssima essa história aqui. Os soldados americanos desembarcaram em Nápoles, que é uma das histórias, para as forças aliadas, para resgatar a Itália do jugo fascista. Fica bonita essa frase. E esse soldado americano encontra esse menininho. Tinha uns menininhos na rua que eram uma miséria danada, que arranjavam forma de repente, dar uma roubadinha dos soldados. Eles criaram um tumulto, e nesse tumulto pegavam dinheiro aqui, dinheiro acolá, e nessa coisa aqui ele está bêbado, ele fala: olha, não dorme que eu vou roubar suas botas, eu vou levar suas botas. E ele levou as botas. Aí o soldado revê o garotinho dias depois, pega ele com muita raiva: cadê as minhas botas? Você pegou as minhas botas? Me leve até elas. Aí ele vai até onde ele mora numa caverna com várias pessoas, né, sem tetos, e fala assim: onde está aí, ó, papai, ó, mamá? O soldado falou. Aí falou: eles foram atingidos por bombas, eles morreram, bum, bum. Aí, quando ele sabe que o menino perdeu seus pais através de um ataque, ele fica completamente desolado, sem jeito, porque quando ele estava bêbado aqui, ele falou: não quero voltar para os Estados Unidos, lá eu vou encontrar... Porque a vida dele era uma vida difícil, como, obviamente, um homem negro, em 1940. Não, quero a minha casa, morava numa casa modesta, então ele estava desabafando para o menino. E quando ele vê o menino morando naquele lugar de sem tetos e que os pais, ele fica completamente desolado. Ele tinha recuperado as botas, larga as botas e vai embora. E termina com essa passagem, né, de que ele se tocou, sob o ponto de vista das razões subliminares desse menino agir dessa forma para sobreviver. Enfim, de novo, valorizando as contradições humanas e tendo um olhar humano. O cara estava com raiva e percebeu aquela miséria toda, que ele era um órfão. Tudo aquilo que ele julgava importante da bota não tinha mais a menor importância, ele larga as botas. Paisà é um filme do Roberto Rossellini, que tem... Paisà é uma abreviação de paisano, conterrâneo. Ei, paisà, como está? Tudo bem? Paisà é justamente uma corruptela do paisano, que é, como, por exemplo, quando você chega lá na Itália, eles têm a mania assim: o paese não é a nação, o paese é a cidade. Não é? Então, vem exatamente da mesma estrutura. Paisano, paisà, né? De paese, né? Aquele que é
como você, carioca como eu. Então, nós somos paisanos, né? Digamos assim. Aí vem aquele filme com kit sobrevivência, Alemanha no Zero, 48. Esse menino aí se torna rimo de família e tem uma história muito triste, porque o pai dele estava doente, não melhorava muito, e tinha um professor pedófilo nazista que o menino vai visitar. Aí é uma cena, inclusive, eu fico, é muito forte essa cena, porque eu fico pensando como é que essa cena foi filmada. Porque ele faz carinhos assim no menino, o menino senta no colo, não sei, aquilo causa desconforto até no dia de hoje. Imagine em 1948. Então, esse menino se torna um arrimo de família, só que ele vai visitar esse professor nazista, que é um saudosista do nazismo, e fala: não, seu pai está sofrendo, ele não é mais útil para coisa alguma. Desculpe aqui um pouquinho da. Ele está sofrendo, a melhor coisa que você pode fazer, ele induz o menino a envenenar o pai. Aí ele vai, acontece isso, ele vai contar para o professor: e professor, fiz aquilo que o senhor me mandou. Eu mandei? Aí o professor tira da reta e fala: não repita nunca isso. Aí o menino fica completamente desolado, desprotegido e angustiado. E você prevê que esse menino não vai ter um bom fim, não é? Que é aquele que nós sabemos, né? E é bonito porque quando esse menino se joga, vem uma mulher e vê aquele menino. A última cena do filme, essa sim é maravilhosa, porque essa mulher que vê aquele menino, o corpo sem vida, coloca ele no colo como se fosse o Maria dando colo a Jesus. Como é que é o nome do... Bom, Pietà. A Pietà. Então, é belíssimo. O filme é forte, o filme, eu estava aqui falando, é verdade. Ele já contou, ninguém vai assistir. Eu acho que é. Eu tentei facilitar a vida de vocês, né? Mas é forte mesmo. É forte, e o último enquadramento é lindo, né? Com essa questão da imagem, relembra. Porque, como no cinema, a gente diz: nada está ali por acaso. Isso é importante dizer. Tudo quer dizer alguma coisa. Elementos da mise-en-scène que compõem a cena nunca estão ali por acaso, né? É importante a gente lembrar isso. Aqui vem o nosso Vittorio De Sica, que tem uma característica. O Vittorio De Sica é um otimista. Aliás, dos três, é que nasceu em condições menos favoráveis. Ele era de uma região, de uma cidade, Sora, na região do Lácio, entre Roma e Nápoles, né? Ele era uma pessoa de vida simples. Ele foi um ator de cinema, ele era meio um galã canastrão. E, obviamente, saiu muito melhor como diretor. Mas o Vittorio De Sica tinha um problema muito grave, que era o vício com o jogo, né? Ele perdeu muito dinheiro com o jogo. Inclusive, ele retrata isso num dos filmes dele, que é ótimo. Ele jogando, ele está na casa, então ele já não tem mais dinheiro nenhum, a mulher esconde todo o dinheiro dele, e o mordomo da casa quebra o galho dele e dá um dinheirinho. E tem coisas tão brasileiras, né? Aí ele vai jogar, mas com quem? Não tem com quem jogar, porque ele já perdeu credibilidade com todo mundo. O que ele pega? Ele pega o filho do porteiro e vai jogar com o filho do porteiro. E o filho do... É engraçadíssimo, é tragicômico, tá vendo? É engraçadíssimo, porque o menino ganha dele, ele fica nervosíssimo, ele não tem mais dinheiro, ele começa a tirar o casaco, tirar o encharpe para pagar o menino. Ou seja, Vittorio De Sica tinha uma cara muito expressiva, né? Ele era um donaiolo, como se diz, era um galanteador. Ele tinha duas mulheres. Eu me lembro que eu passei na universidade um documentário do Vittorio De Sica, e aparece, né, um documentário de um tempo atrás, e que aparece ele com duas famílias. Ele tinha uma vida paralela, filhos reconhecidos. Na minha turma tinha um pessoal do coletivo feminino. Gente, vou te dizer,
a aula acabou, fiquei meia hora explicando para o coletivo feminino que aquilo ali aconteceu numa década, onde o mundo era muito diferente, que, graças a Deus, o mundo mudou. Hoje vocês estão aqui. Mas as meninas me interpelaram, que sobrou para o Vitório de Sica. Né? É um assunto que acho que cada coisa tem que ser vista. Pode ser até vista como uma coisa crítica, mas isso aconteceu nos anos 40. Né? Então, não é a mesma coisa. Se nós hoje também encontramos essas coisas todas de assédio sexual, de machismo, de coisificação da mulher, é lógico que todos nós ficamos felizes que as mulheres estão ganhando o legítimo espaço. E como tinha uma campanha na Itália, no tempo das mulheres que participavam do direito das mulheres, que elas gritavam na rua pela sua emancipação sexual e o direito da escolha, l'útero è mio e lo gestisco io. O baixo ventre é meu, faço o que eu quiser com ele. Entendeu? Então, o corpo, minhas regras. Exatamente, meu corpo, minhas regras. Então, o Vitório de Sica, voltando aqui à realidade dos fatos, era um homem galanteador, era um galã, né? Então, naturalmente, usou isso. Mas ele era um encantador das pessoas, em geral. Primeiro, ele gostava muito de trabalhar com as crianças, de mostrar os dramas infantis. Né? Na verdade, Ladrões de Bicicleta nessa direção. Tem outro, Vítimas da Tormenta, das Tormentas, que em italiano, é uma palavra, o título do filme é em dialeto, Xuxa. O que é o Xuxa? É uma derivação do shoe shine, os engraxates. Né? Xuxa. Então, uma coisa... A coisa mais interessante do filme é você decupá-lo, sabe? Você saber o título, a referência, o que significa. Quer dizer, quem gosta de cinema gosta dessa parte também, de poder, digamos, fazer uma decupagem do filme. É muito interessante. Então, ele foi o responsável, né, sobre o ponto de vista de trabalhar, de saber capturar o coração das crianças e das pessoas da terceira idade. Tem um filme maravilhoso, na verdade, ele começa a sua trajetória dentro do neorrealismo com Ladrões de Bicicletas e termina em 52 com Humberto D., que era a história de um professor aposentado que luta contra a sua dificuldade, vai às ruas pedindo reivindicação de melhorias salariais, e Humberto era o nome do pai dele, Humberto de Sica. Ele fez o filme em homenagem ao pai, e esse personagem do professor queria se matar. E quem ajudou que ele escapasse do suicídio foi o Flag, ou seria seu Ajax. O cachorrinho dele salva a vida dele. Né? É belíssimo. No Sesc Fica em Casa Cultura, esse filme, Humberto D. É lindo, 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 lindo. Então, ele era um autor com essa sensibilidade, havia muita delicadeza nos filmes do Vitório de Sica. Então, digamos que isso não é para qualquer um também, né? Essa sensibilidade. Bom, o Ladrões de Bicicleta, acho que todo mundo mais ou menos se lembra de que esse homem que estava desempregado consegue um emprego. Naquele momento, ele tinha a bicicleta dele no prego, tinha empenhado. É isso que se diz? Uhum. E aí ele pega, e lógico que ele estava inseguro, que a bicicleta dele teria que resgatar, e o cara, como é que é? Você tem ou não tem essa bicicleta? Ele tem. Ele chega em casa, e a mulher decidida pega as suas colchas e o enxoval e vai com ele, vende, coloca no prego essas roupas, recolhe o dinheiro, e com esse dinheiro ele pega de volta a bicicleta, porque ele tinha conseguido um emprego de fixador de cartazes. E ele estava todo feliz, alegre, fagueiro, e ele vai no primeiro dia, vai fixar e, de repente, vê a bicicleta dele roubada. Então, o périplo de todo o filme é a busca por essa bicicleta. Ele vai com o filho dele, que é esse personagem maravilhoso da história,
E como diz Martin Scorsese, Martin Scorsese, em 1999, fez um documentário maravilhoso chamado Minha Viagem à Itália, Viagem à Itália, que é belíssimo. Então, é uma aula de neorrealismo, é uma aula de cinema italiano, fantástico. E ele dizia que situações extremas levavam a atitudes extremas. Esse homem que procurou o tempo todo a bicicleta, chega no final do filme, nas últimas sequências maravilhosas, dando aqui o spoiler, mas tem uma explicação. O cinema tradicional, clássico americano, como vocês podem reparar, tem uma edição muito rápida dos cortes, em geral. Quanto mais rápido, mais atende essa coisa de não fixação, de não aprofundar as questões. E, ao contrário da narrativa moderna, a gente vê isso claramente nessa sequência, em que o tempo gasto da sua inquietação da alma é o tempo gasto que ele leva pela inquietação da dúvida. Eles não encurtam o tempo da ação. Ele fica angustiado porque ele vê uma bicicleta ali dando sopa, ele está fora do estádio olímpico de Roma, no bicicletário cheio, mas todas acorrentadas. Então, o filhinho dele está sentado no meio-fio, e aí ele vai e vem, vai ver as bicicletas dos estacionamentos do bicicletário, vai e volta ver a bicicleta que está ali dando soco. Então, essa sequência ele leva um tempo longo, mais do que as pessoas... demorou demais, né? Não. Ele demorou o tempo necessário onde ele vivia a dor de ter que tomar uma atitude que não era o feitio dele, para sobreviver. Né? Na presença do filho. Tanto é verdade que ele tenta despachar o filho para o bonde, né, da cidade, o tram, como eles chamam lá, e o filho não consegue subir. Tinha muita gente na frente, ele volta. E ele presencia o momento, depois dele ir e vir tantas vezes, ele tenta que o filho não visse aquela ação, mas aí ele sente tentado nessa situação horrorosa, e quando ele pega a bicicleta, todo mundo corre atrás dele, ladra. Você está contando... Esse é o spoiler. Não posso contar? Tá. Bom, mas o que eu queria que vocês vissem é que esse final, que eu não vou contar, que é um cartão amarelo de Lília, é que... eu não vou contar, mas é belíssimo. É belíssimo porque o final não é fechado. Primeiro, que não é um final feliz. E, segundo, é uma grande interrogação. Então, essa é a grande diferença da proposta. Nós queremos fazer um filme, principalmente com a razão, forte razão e a necessidade daquela época, né? Porque não era só, digamos assim, uma filigrana de estética, de visão mais à esquerda, não, era como diziam os diretores, é uma necessidade aquele tipo de filme naquele determinado momento de conscientização do povo. Agora, qual era o grande problema desse filme, como a maioria dos filmes mais intelectualizados? É a acessibilidade da população, que tem dificuldade de aceitar esse filme. Aliás, a esquerda criticava o neorrealismo italiano, que disse que era muito sofisticado para que a população pudesse entender. Então, o neorrealismo recebeu cacetada da direita, cacetada da esquerda, e, obviamente, as dificuldades de ser exibido. Como eu falei, o novo governo democrático italiano, ele liberou e, nessa época, importou muito produto audiovisual hollywoodiano para esvaziar o movimento. E, bom, então, de uma certa maneira, nós temos essas figuras que tiveram a coragem de fazer, num momento tão difícil, um movimento que ficaria para toda a história, mesmo que tenha durado oficialmente 9 a 10 anos. Quer dizer, um pouco tempo de existência enquanto movimento, mas todo o seu desdobramento ao longo da história do cinema até os dias de hoje. Existe sempre um toque neorrealista com a mão de um diretor italiano, sempre que é uma característica do próprio cinema italiano. Provavelmente, o neorrealismo não conseguiria acontecer em outro lugar que não fosse a Itália.
Mesmo que essa frase pareça bombástica, como eu fosse um gênio de interpretação, não. É porque, na verdade, as condições objetivas, né, e difíceis levavam a essa necessidade. Mas, mais do que tudo, há o fato de que o país, como a Itália, com suas características, pelos seus lados da contradição histórica, da população, das regiões que são muito distintas, né? Uma outra característica que eu acho importante falar do neorrealismo, que ele era falado, tinha algumas coisas que eram preservadas. Eles eram além da questão de pouco dinheiro, de fazer isso em tomadas externas, e respeitavam o dialeto. Não era falado no italiano clássico, coisa que era abominado pelo regime fascista, que queria que todo mundo se expressasse no italiano clássico. O neorrealismo veio revitalizar. O filme na Sicília era falado em siciliano. O filme, essa fábula neorrealista, que é um filme belíssimo, chamado Milagre em Milão, falado em milanês. O filme Roma, Cidade Aberta, falado com aquela tona, aquela forma, que a forma do romano é mais arredondada, mas do napolitano ainda mais arredondada. A gente brinca que o napolitano é uma língua à parte. Aliás, essa é a grande riqueza cultural da Itália, os seus dialetos, né? Onde você vê um país com tantas manifestações. Eu, que sou de origem calabresa, que afetuosamente chamava a minha região de Calábria Saudita. Porque a Calábria é uma região, o sul da Itália, foi invadido por vários povos, né? Eu, quando vivi lá, achavam que eu era grego, que eu era árabe, que eu era judeu, enfim. Tem essa questão da mistura, né? E realmente, ao mesmo tempo, essa mesma riqueza que a nossa diversidade de origens étnicas, né? Infelizmente, é desrespeitada toda hora, né? Por pessoas que ainda não aprenderam que a coisa mais importante é respeitar as diferenças. Então, eu espero que, de alguma maneira, a gente possa ter falado, instigado o interesse, de repente, aqueles que não viram possam ver os filmes, aquelas pessoas que já tiveram a oportunidade de assistir, assistam novamente, porque assistir com um olhar, digamos, diferenciado é importante, né? Você entender aí você começa a perceber. Eu brinco sempre que quando a gente está conversando com os alunos na questão de planos, de enquadramentos, e o aluno fica todo empolgado, ir ao cinema com essas pessoas que estão aprendendo planos, sequências, movimento de câmera, etc. E agora é um primeiro plano, e não, agora é o plano médio. Ou seja, ele não dá paz para quem está ao lado dele, né? Por essa alegria toda. Mas, enfim, o cinema é a nossa paixão e é muito bom estar compartilhando e celebrando em 2 finais de semana aqui, dentro da programação do Serra Serata. Agradecer mais uma vez o convite da organização, a Lília, o Alexandre, e espero que, de alguma maneira, não tenha sido um tormento, tenha sido uma coisa simpática. E, na verdade, quem merece mesmo o nosso carinho e nossa admiração são esses homens e mulheres que tiveram trabalhando nesse movimento, que foi um movimento muito importante, da qual muitas vezes nos sentimos representados, porque coisas, às vezes, são metáforas e são muito atuais, né? O drama das dificuldades, sem nenhum apelo, sem nenhum exagero, mas é bom que a gente, de vez em quando, se coloque nessa situação de compaixão. Em momentos difíceis, o mundo viveu 2 anos e meio muito complexos. Acho que todos nós saímos diferentes disso. E é muito importante que a gente tenha referência que possam nos balizar. É importante a gente celebrar também esse amor ao cinema, que significa desenvolver e manter viva a nossa sensibilidade. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito legal. Nem sei como te agradecer, Arthur. Não. Isso. Sim. Vamos fazer, então, tipo, o Cinelli, depois alguém online e a gente faz esse bate-volta? Já pode acender a luz?
Tá. Podemos. Mas só para o pessoal ver também quem está online. Dá para ver, né? Dá para ver? Isso. Não, apaga então. Desculpa. É que assim fica Ou então a gente acende aqui atrás. Sinelli, você quer fazer uma pergunta? E agora... Questa mattina mi sono alzato. Bella ciao, bella ciao. Pergunta aí a influência de todos esses clássicos italianos, né, da década do século passado, para os atuais cineastas, né, como o Pedro Almodóvar. Quando falo tragicomédia, eu me lembrei do Pedro Almodóvar, né, porque ele tem esse tom também, totalmente leigo nessa temática, mas somente como espectador. E o Woody Allen, naquele filme Match Point, quando você falou do Ossessione, né, que de uma forma remeteu também ao Plano Maldito, né, que é aquele protagonista do Match Point do filme do Woody Allen interpretou, né, aquele filme em inglês. Então, o quanto isso se estende, né, no tempo presente, nesse momento aí que a gente vive. Olha que maravilha, porque ele fez, o Woody Allen, ele copia filmes italianos direto. Teve o Adriano Mangiavacchi, um amigo do Atla, que passou o Secco e Bianco, que é total aquele para sempre Roma do Woody Allen, né? Que é a cópia do filme do Fellini. Aí agora você matou a charada, ele já tinha copiado outro italiano. Na verdade, é uma grande escola que influenciou tantos e tantos outros. E digamos que os diretores que têm compromisso com uma estética e narrativa diferenciada, para que você seja diferente com qualidade, você precisa ter uma base de formação. O cinema americano clássico é base de formação para muitos diretores que vieram com a narrativa moderna. O cinema americano é bem estruturado, né? No sentido de os caras fazem uma produção impecável. A gente pode questionar outras coisas, mas, enfim, a escola de cinema, sob o ponto de vista de movimentos, não estou falando nem de filmes explosivos, nem da Marvel, não. Estou falando dos filmes clássicos americanos. É uma escola. E todos beberam dessa fonte também. E, obviamente, que o cinema italiano traz uma sensibilidade diferente. Se você pega dois movimentos que são relativamente próximos, né, como a Nouvelle Vague, que começa no final dos anos 50, mas é uma outra maneira, né? Apesar da cidade também ser um personagem, né? Paris é muito utilizada nisso, né? Truffaut, Chabrol, Godard, né? Eu acho que eles têm uma maneira de mostrar uma nova perspectiva, né, dessa questão de que as crianças nos filmes franceses, elas também têm uma outra perspectiva, falam do sistema perverso, coercitivo do sistema educacional francês, né? Do filme do Truffaut, né? Os Incompreendidos. Os Incompreendidos, e que fala justamente disso, né? daquela educação repressora que não respeita. Tem uma maneira, hoje a gente vendo, fica escandalizado, né? Mas, enfim, aquele final, eu sempre spoiler, né? Dos Incompreendidos também é forte, né? É bem simbólico. Tem sempre o mar, né? O mar é uma referência, né? De libertação, né? Tem sempre uma questão, uma metáfora por trás disso, né? E, sem sombra de dúvidas, os grandes contemporâneos diretores beberam dessas fontes. Eu, né, se fosse diretor, também não perderia essa oportunidade, né? Eu acho que esse background da sua experiência como consumidor audiovisual ajuda muito no seu olhar. Por isso que, quando a pessoa fala comigo, olha, desculpe, eu não sou especialista, eu digo justamente ao contrário. Quem vê o filme é especialista, porque, se vocês perceberem bem, por que existe a produção cinematográfica? É para o público. A produção cinematográfica não é feita para alguns, digamos, iluminados, né? Que vão... Eu respeito muito a crítica, mas, às vezes, eu pergunto assim, quem critica a crítica? É uma maneira irreverente, respeitosamente, de dizer que não existe crítica sem produção.
Não é verdade? Então, é o seguinte, essa é uma provocação muito saudável, tanto para nós como para eles. Eu acho que isso é estar atento. Então, a gente vira agora a pergunta, pai, você levantou a mão, você quer... Pode falar. Está no mudo. Uhum. Na hora que ele falar, aparece. Ok. Pronto. Parabéns ao nosso professor. Foi muito didático, muito claro, muito objetivo. Bacana. Bacana mesmo. Obrigado. Eu gostaria de fazer duas questões. Já posso lançar as duas de vez? Claro, que aí todo mundo pode compartilhar também. Podemos ter pitacos aqui, né? Sim. Isso. A primeira, se a Igreja Católica teve alguma influência no neorrealismo. E a segunda, se a falta de dinheiro, já da crise pós-guerra na Itália, ela não foi determinante da escola neorrealista, ou o neorrealismo se aproveitou, né, de uma forma independente da questão econômica e usou o que tinha. Não sei se dá, porque o Rossellini, quando ele faz Francisco, o Arauto de Deus, É muito os personagens gracioso. eram freis, É. né, frades. Eles não eram profissionais. Então, a folha de pagamento do Rossellini foi a zero. Né? Você falou da questão de recursos financeiros que o Rossellini enfrentou bem, né? Então, é isso que eu queria te ouvir mais. Bom, eu já posso começar pela segunda para dizer o seguinte, eu acho que uma coisa ajudou a outra, né? Eu não vou dizer que Tostines vende mais porque é fresquinho ou fresquinho porque vende mais, mas eu diria que essa junção, né, não só foi uma oportunidade, como ajudou a própria estética. A necessidade fez o sapo pular, e, neste caso, ajudou muito o que se imaginava de apresentação. Né? Se eu quero fazer um filme diferente do estúdio, eu faço uma outra coisa. Melhor ainda, quer dizer, melhor ainda. Se o caso eu tenho dificuldades de ter caixa de produção, eu vou utilizar aquilo que me apresenta. E aquilo, a necessidade, ajudou e colaborou para que se reforçasse uma maneira de fazer cinema que atenderia o desejo e os objetivos do movimento, por exemplo. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, a Igreja Católica, por um lado, no Roma Cidade Aberta, o senhor deve ter visto, o senhor viu esse filme? Muito tempo. Tá. É muito Mas tempo. tem a figura do padre, né, que é o Aldo Fabrizio. Ele ajuda aos movimentos de resistência contra o fascismo. Em geral, nós presenciamos, a igreja nunca é uma coisa só. Essa igreja que se identifica com determinadas ações ligadas a ajudar o próximo, a evitar torturas, e luta com esses valores, essa igreja se aproxima mais dos movimentos de resistência que estão submetidos a prisões ilícitas, muitas vezes, a tortura. Então, essa igreja. A outra igreja, que não estaria, que esteve em contraparte contra o neorrealismo, porque quando se apresenta um filme como Obsessão, uma relação homossexual, um adultério, né, e um plano para matar o marido, são coisas que a igreja é um verdadeiro assíntese para a igreja. Então, essa contradição, a igreja conservadora mais clássica nunca esteve ao lado do neorrealismo, porque ela tocava nos dogmas. E tocando nos dogmas, mexe com a igreja, não é? Pelo menos a igreja que, enfim, o senhor sabe muito bem que existem. O Papa Francisco é um papa que tem uma linha, e tem muitos adversários hoje na Igreja Católica. Então, é mais ou menos isso, se perpetua através dos tempos. Perfeito. Beleza. Obrigado. Alguém daqui quer fazer uma pergunta? Não? Não?
tem uma questão histórica e tecnológica também, né? É o realismo, que isso é possível também você passar a filmar na rua por um desenvolvimento das câmeras, né? Porque são 20 anos de cinema sonoro, né? Então, graças a essa evolução na fabricação das câmeras, que você consegue sair na rua filmar também, E tem condições objetivas que ajudaram esse processo, né? Imagine, senão teriam que usar legendas, né? Subtítulos, né? Mas perderia muito o ritmo, né? Você vê que o som no cinema, ele muda completamente se você vê um filme mudo, mesmo que ele tenha já uma estética. Por exemplo, vamos buscar aquelas séries que os meus alunos diziam que eram séries para idosos. Eu assisto aquela série Chicago PD, Chicago Fire e Law and Order, que são coisas assim mesmo da minha idade. O jovem não gosta muito disso. E eles têm, se você pega a estrutura narrativa de todos os episódios, só muda a história, mas o ritmo é o mesmo, a forma é a mesma, né? Mas mesmo eu acho uma coisa interessante. Eu sou, não vou dizer fã, porque não é uma coisa que me caracteriza. Eu respeito muito, dentro do que se propôs, o produtor Dick Wolf. Eu acho ele um cara... Você conhece? É o cara que é produtor de todas essas séries para idosos. Mas não, eu peguei isso porque foi um aluno que disse: professor, mas essas séries que o senhor vê é coisa de idoso, né? Aí eu falei: você acha que eu sou o quê? Mas aí eu acho que tem interessante. O filme do Dick Wolf nunca termina. Eu acho que isso é que é inovador na proposta do trabalho dele, da produção. Ele nunca termina quando terminaria uma narrativa super clássica. Toda vez que tem um desfecho, por exemplo, né, está no tribunal, filme de tribunal, o júri já chegou a uma conclusão, aí dá lá a sentença. Normalmente, filmes acabam na sentença. Não. Aparece um personagem que viveu, ou no caso da detetive Benson, ela vai para casa, vai brincar com o filho dela, Noah, aí, de repente, chega a avó biológica do Noah na casa e se apresenta. Há uma quebra, no final, com o resultado da sentença. Quando você pensa que vai acabar, ainda não acabou. E ele realiza isso, por exemplo, que é o mesmo produtor, no Chicago Fire, no Chicago PD e Chicago Med. Eu acho isso diferente mesmo, né? Porque o filme não termina quando você acha que vai terminar. Isso é para dizer que mesmo as séries, idosos ou não, eles têm uma necessidade de apresentar uma novidade, porque o público começa a ter demanda. Não dá para ser igual era há X anos atrás. A mesma narrativa clássica, ela teve que se reinventar e se atualizar e se rejuvenescer na sua proposta narrativa, porque as pessoas chegam a um ponto que querem ver alguma coisa diferente, né? Então, acho que é isso. Com certeza, ajudou muito o fato de nós estarmos no neorrealismo com o cinema, com som no cinema e com a possibilidade de equipamentos que pudessem filmar na rua, mesmo que isso fosse uma necessidade por falta de dinheiro para filmar em estúdio. Beleza. Alguém aí quer comentar? Oi, Áquila, doutor Luiz, dona Ana, seu Jorge, alguém quer comentar? Quer fazer uma pergunta? Áquila? Está no mudo. Agora é do senhor Áquila, esse artista plástico maravilhoso. Ó, Áquila, venha com uma pergunta leve, hein? Não vale falar de cor, de direção de fotografia aqui, não dá golpe baixo, não. Eu gostei muito da sua conferência. Eu peguei já no iniciozinho, mas me fez pensar muito sobre cinema italiano, sobre cinema em geral, sobre a Itália. E quando você entra com a França e a Nouvelle Vague, eu fiquei lembrando aí, bom, talvez aí entre o artista plástico, mas é natural. Uma questão de textura, né? Quer dizer, o neorrealismo é áspero, né? É áspero como uma ruína, é áspero como
uma estrada não pavimentada, né? Como diriam os áspero franceses, é áspero como il faut. como ele for. Eu não sei o que é. Mas e a Nouvelle Vague, ela é toda lustrosa, né? Quer dizer, os atores são bonitinhos, as atrizes bonitinhas, eles andam sempre com uma gravata bem, com o nó bem feito, é uma superfície muito lisa, né? Então eu Até o canastrão do Jean-Paul Belmondo, não é? No filme é, Acossado, ele tem uma certa elegância, né? não, pior ainda, os canastrão do Brialy. Ah, Esse é o mega canastrão. Isso, Bireli, é. Agora, não, eu só estou falando isso meio assim, num bate-papo, né? Numa observação que eu tive, mas o que eu quero dizer que eu gostei muito, fiquei muito satisfeito com a sua palestra. Ganhei o sábado. Obrigado. muito obrigado, né? Já vindo de qualquer pessoa, seria uma pessoa que tem uma relação com cores e fotografia, né? Que é essa questão fundamental. Se não fosse a foto, se não fosse a imagem, nós não tínhamos os tais 24 quadros por segundo, ou Isso. mais, dependendo dessa nova técnica da hiperapresentação, com 48 quadros por... Mas eu gosto dos... Eu sou um dinossauro do cinema, sabe, às vezes. Beleza. Alguém mais quer fazer algum comentário? Eu vi aqui. Não? Pessoal, a ideia é a gente assistir Ladrões de Bicicleta. Vocês aguentam assistir? Vamos em frente. Sim? Vamos pedalando. Muito boa. Ah, a gente vai. Vamos assistir Humberto D semana que vem? Eu ainda não programei o filme de domingo que vem, a gente podia assistir Humberto D, né? E Vamos. chama o Ajax para assistir também, ele gosta de assistir aqui embaixo. Então tá bom. Então, vou fazer o teste aqui com vocês. Gente, eu vou colocar um som diferente. Vou aproveitar a gente. Ele vai dar Teresópolis, Ah, obrigado, meu amigo. Muito obrigado, hein? Prazer. Cara. Opa! Isso. Isso! Tchau, meu amigo. Amanhã, às 19, seja bem-vindo. Obrigado. Prazer. Tchau, meu amigo. Obrigado. Esse é meu? Esse é. Agora sim, legenda. Todo mundo esquece que ele tem um bebezinho, né? Recém-nascido, né? Papà, hai visto che ci hanno fatto? Che ci hanno fatto? L'ammaccatura. Che ce lo fa? Magari c'era. No, non c'era. Tá Questa è vendo una o foto di sotaque Natale. romano? Sta Tem sotaque romano. Tudo certo? Lília, é o seguinte, está acontecendo uma coisa misteriosa, porque aparece a imagem do filme, e sobre a imagem do filme aparece um retângulo com você a cores, assim. O que não é, o que é uma coisa, o que é uma bela O tio Zé visão. também falou isso. Quer ver? Vou tentar mexer aqui. O Zé também falou que o dele estava assim. Deixa eu ver. Fica à vontade. Aí eu vou tentar. Aí você está bem no meio. É. Participação especial, Lília, no filme, né? Opa! Aqui? Isso, a luz é na. Obrigada. E agora, eu apareço? Aparece. Que estranho. O problema pode ser aqui comigo, tudo eu. Não, porque o Zé também falou que estava assim com ele. Otimizar.
Informações. Espera aí só um minutinho. Vamos ver aqui. Informações para outras pessoas. Pode ser isso? Áquila, Ah, aparece, tipo, todo mundo em cascata, assim? não, Tipo, só aparece você. Só aparece Isso- você. E não é quadrado, é retangular. Que Aparece o estranho, pessoal servindo de café ali e tal. que estranho. Ó, eu vou parar de gravar